Não tem jeito. Eu vou usar uma estratégia muito básica de criação de hábitos, que é linkar um hábito ao outro. Eu preciso voltar a pedalar, porque eu tô indo na academia, voltei a treinar, só que eu preciso de algum aeróbico. E eu nunca vou parar para pedalar, porque eu sempre tenho alguma coisa mais importante a fazer. Então eu decidi voltar a pedalar enquanto eu gravo esses vídeos. Eu decidi fazer isso porque hoje eu vou falar exatamente sobre esse meu momento de vida, que é tentar recolocar a vida no eixo, colocando nela de volta os hábitos mais importantes que existem. Vou fazer uma lista dos hábitos que eu considero importantes, que sempre ajudaram a minha vida, e todas as vezes que eu passo por um momento caótico, tenebroso, tenso, muito estressante, de muito trabalho, de alta exaustão, o que funciona é eu retomar essa rotina básica e simples desses pequenos hábitos importantes e que, de certa forma, me preenchem e, me preenchendo, fazem com que eu consiga recuperar o controle e vencer essa exaustão. Eu tenho falado bastante disso, eu acho que a gente vive num mundo de altíssimo grau de exaustão. A gente está sempre bem cansado, a gente está sempre estressado, a gente tem sempre muito mais a fazer do que tempo disponível para fazer essas coisas. Eu não sei se vai ficar bom esse ângulo aqui, mas a gente vai melhorando. E a gente não consegue mais ter uma pausa importante para lidar com os dramas interiores pelos quais a gente passa. E aí eu percebi ao longo dos anos, eu comecei a perceber isso de verdade, assim, com força em 2022, depois que meu primeiro filho nasceu. E curiosamente, quando os meus filhos estão para fazer 3 meses de idade, é um momento que eu tendo a retomar a minha vida, assim, impressionante, que os primeiros 3 meses são bem caóticos. E agora eu tô de novo, né, minha terceira filha tá com 2 meses e meio, e lá em 2022, quando meu filho nasceu, e eu tive uma dificuldade muito grande de lidar com... Na verdade eu lidei bem, eu acho, para a situação, mas a gente sofreu muito, eu e minha esposa. Ela teve bastantes problemas com o nascimento dele, físicos. Eu achei que ela morria no parto dele, foi bem louco. E eu percebi que eu fazer o básico e retomar esses hábitos foi o que fez eu conseguir superar uma fase difícil da vida. E depois o que aconteceu foi, assim, muito surpreendente. Eu tive um salto absurdo de resultados e de felicidade e de organização na minha vida. E de lá pra cá, toda vez que eu caí daquele patamar, vamos dizer assim, eu consegui chegar num determinado patamar, e toda vez que eu caí, eu nunca mais voltei para o mesmo lugar lá embaixo que eu estava antes. Eu sempre voltei mais para cima do que anterior e consegui subir de volta para um degrau ainda acima. Minha vida tem sido assim desde então, né? Desde 2022, e eu percebo que essa alternância de altos e baixos, ela é diretamente relacionada à boa construção da minha rotina com esses hábitos importantes. O primeiro deles é evidentemente esse daqui. Há 3 semanas atrás, eu resolvi voltar a ir na academia, treinar, levantar peso, que eu sempre gostei, desde a 8ª série eu gosto de ir para academia. Eu gosto muito de esporte desde sempre. E eu não estava indo na academia por muitos meses esse ano, não fui na academia porque sempre parecia ter algo mais importante. 3 semanas atrás eu falei, quer saber? Dane-se. Não importa o que tem, eu vou criar essa regra de que toda vez que eu botar meus filhos para dormir, eu vou para academia. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui, a mesma coisa desse processo de criação do hábito da academia. Eu coloco o hábito logo depois de um que eu já tenho. Então eu todos os dias tenho a mesma rotina de 1h30, 2 horas com as crianças, que termina nelas dormindo, deitando na cama. E isso termina por volta das 8, 8h30. E aí eu vou para a academia em seguida agora. Então eu encaixei um hábito logo depois de um já existente. Essa é uma das técnicas do livro Hábitos Atômicos, tá? Do James Clear. Isso que eu estou fazendo aqui não é encaixar um depois do outro, é fazer ao mesmo tempo. Igual eu te falei, não é a melhor opção? Claro que não.
Talvez é melhor eu me concentrar em pedalar, talvez é melhor sentar e fazer um vídeo pensando decentemente. Mas é o que eu tenho para hoje. E o que a gente tem que fazer é sempre assim, é começar com o que tem hoje e partir dali. E depois você melhora. Primeiro você começa, depois você melhora, não é? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, quer saber? Esquece, dane-se tudo, eu preciso voltar a cuidar da minha saúde, eu preciso voltar na academia. Eu já tenho cuidado da minha alimentação há um tempo. Toda vez que você vê eu com o nariz pior, é porque provavelmente eu abandonei a boa alimentação que ela tira da minha rotina os alimentos que me causam alergia. Então se você vê que o meu nariz está muito ruim é porque eu voltei a comer esses alimentos, ou seja, eu desandei na minha regra de alimentação. Segundo hábito importante, então eu vou ter que cuidar da minha saúde independente do tanto de trabalho e de coisas que eu tenho para fazer. Segunda coisa importante, eu tenho uma religião e na minha crença pessoal eu preciso ter uma rotina de oração. E eu percebi que a rotina de oração é a primeira coisa que vai embora quando as coisas apertam no seu trabalho. Quando o meu trabalho aumentou, a primeira coisa que eu faço é parar de rezar. Então eu paro de ter o meu terço diário, eu paro de ter a minha leitura da Bíblia, eu paro de ter a minha meditação pessoal. Porque é impressionante, cara. Quando o trabalho aperta, parece que a gente só tem que trabalhar mais, e isso é um vício. Isso está errado, isso não tem sentido, não funciona assim. E todas as vezes que eu faço isso, eu percebo que eu me enganei. Não é assim, nossa, um período específico por causa disso, daquilo. Sempre vai ter uma alternância de mais trabalho e menos trabalho. Mas existe um certo limite, mesmo quando você está num período de muito trabalho, para a realidade que eu vivo há muito tempo, há muitos anos. Cara, eu não preciso extrapolar esse limite, eu não preciso abrir mão de coisas importantes. Então, a retomada de uma rotina de oração que, por incrível que pareça, é a mais fácil de perder, é mais difícil de retomar, na minha opinião. É parte importante do meu processo de recuperação do controle da minha vida, vamos dizer assim. Terceiro hábito importante, fundamental, é o hábito da leitura. Eu vou te dar duas opções, tá? Ou da leitura ou da escrita. Para os fins que eu vou falar aqui, tanto faz qual dos dois que é. Porque o importante de você parar para ler ou escrever é que são hábitos que vão te colocar numa velocidade mais lenta. Você vai ficar mais lento, o teu pensamento vai acalmar, o teu estresse vai sumir, você vai realizar uma atividade que ela necessariamente leva tempo. Ler demora. Você demora para passar de uma página para outra se você tentar ler concentrado. Escrever com caneta e papel demora. Não é igual digitar, você demora para escrever. O importante nesse sentido, a finalidade principal é acalmar. E eu percebo que a leitura e a escrita acalmam como nada que eu vi na vida. Assim, as melhores coisas para me acalmar são leitura e escrita, porque elas colocam a minha cabeça para pensar e raciocinar em uma ideia que ela é prolongada. E qual que é o mal da rede social hoje em dia? É o recorte. São as ideias que não se prolongam. São as ideias que não terminam. São as ideias que não se explicam até o final. São as ideias que não se aprofundam. Então a gente está perdendo a capacidade de aprofundamento nas coisas, que é própria do ser humano e que traz a felicidade. Porque assim, olha, eu já estudei, li livro de várias religiões, você pode ver que é quase que unânime, que a felicidade está dentro de você. Mas como é que você vai olhar para dentro de você, que é uma profundidade, para a profundidade da tua alma, do teu espírito, do teu ser, se você está habituado a só olhar para a superficialidade das coisas o tempo inteiro? Por isso que a rede social é inimiga dessa felicidade no fim das contas. Ela vai se tornando um vício que te afasta disso. O hábito da escrita ou da leitura é um hábito que te obriga a se reabituar a um pensamento prolongado e profundo. E aí existe um próximo hábito muito, talvez curioso, não sei se essa é a palavra certa, mas
eu percebi, eu demorei a aceitar isso na minha vida, por incrível que pareça, que é muito bom para mim, muito bom, que todos os dias eu tenha alguma conversa que não tem pauta. Uma reunião que não tem... Eu não vou fazer uma reunião que eu sei que tem uma pauta, que começa assim e termina daquele jeito, que tem um determinado objetivo. Não, uma conversa com um amigo que pode ser, cara, igual eu estava no almoço falando sobre Pokémon, e hoje eu estava à tarde falando sobre a sombra de Jung, e a ânima e Animus, e os três fardos judaicos. Eu percebo que não importa... nesse sentido, tanto o assunto ou a profundidade da conversa, desde que seja uma conversa contínua e que cause um momento de encontro de almas. Eu não sei se essa palavra é a palavra correta, mas um encontro de almas entre você e outra pessoa, que é um momento do dia que você está estreitando algum tipo de laço, algum tipo de relacionamento. E algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu comecei a ter essas conversas constantemente. E eu percebi que elas são um alento para o espírito, porque no meio de um dia corrido, onde ninguém tem tempo para nada, onde tudo parece urgente, tudo parece apressado, você simplesmente para. Tem uma boa conversa, vive uma amizade. E eu acho que a gente, hoje... Eu morei na França 3 anos, né? E lá eu vivi a experiência de você demorar a fazer uma amizade verdadeira, mas uma vez feita, ser uma coisa real. De alguém que está ali nas horas boas e nas horas ruins e que perdura. E a minha impressão pessoal é que a velocidade das coisas e a rede social, elas criam mais conexões, elas aumentam a rede de conhecidos que você tem, mas elas não colaboram, ou melhor dizendo, elas atrapalham a construção de uma amizade verdadeira. Então a minha sensação é de que nós estamos tendo uma grande dificuldade de formar amizades verdadeiras, porque nós não estamos mais dando o tempo necessário para uma conversa contínua e profunda. A conversa é uma conversa de WhatsApp, que ela vai e volta ao longo do dia inteiro. E é só meme, risada e pequenas coisas, e isso não parece formar um vínculo tão importante quanto uma conversa real e prolongada. E aí a gente volta para É tudo muito básico nesse vídeo, né? A conversa é do básico. E você vai perceber que é o básico que sempre funciona. Um penúltimo ponto que eu queria trazer, que é um hábito óbvio dos óbvios, é a regra do sono. Horário para dormir e horário para acordar. Um negócio que eu sempre tive dificuldade na minha vida inteira é dormir na hora. É uma dificuldade absurda de dormir na hora. Mas o que eu percebi foi que, de um tempo para cá, a partir do momento em que eu cheguei à conclusão de que eu estava bem sucedido financeiramente, eu relaxei completamente no horário de acordar. Eu comecei a pouco me importar com o horário de acordar. Tudo bem se eu acordar meia hora depois, uma hora depois, se eu dormir um pouco mais, se eu não acordar com o despertador, se eu apertar uma soneca. Eu percebi que isso é um erro tremendo, porque primeiro que é um erro a gente achar que não precisa mais de sacrifício para alcançar a felicidade. De novo, eu já falei isso em outro vídeo, mas o livro As Ideias Têm Consequências tem uma coisa que eu acho muito marcante para mim. Eu li em 2021, que é a simples ideia de que a felicidade é uma conquista e não um direito. E na minha opinião, toda conquista só é feita, só é alcançada porque nós temos sacrifícios para conseguir conquistar. E a felicidade, portanto, ela exige algum nível de sacrifício. E a partir do momento em que eu começo a pensar que eu não preciso me sacrificar mais porque eu já cheguei lá, certamente eu estou me afastando da felicidade. Então, o hábito mais idiota e simples de todos, que é acordar na hora que o despertador toca, é um que eu comecei a pôr de volta na minha vida e que tem
ele é um hábito de efeito estrondoso desde sempre. Todas as vezes que eu quero retomar o controle da minha vida, eu basicamente começo por retomar a hora de acordar. Eu tenho uma aula lá no Condado em que eu falo que para você arrumar seu dia, você arruma primeiro o começo, depois o final e você deixa que o meio do dia se organize por si só. Então, primeiro a rotina matinal, depois a rotina noturna, e depois você vai ver uma mágica acontecer, que é o meio ganhar uma certa ordem. Porque a partir do momento em que você arruma o teu horário de acordar e a tua rotina matinal, o que vai acontecer é que você vai ganhar tempo de manhã. Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 2 horas. Qualquer tempo ganho de manhã é um tempo muito bom de ganhar. Porque é um tempo em que você tem silêncio, não tem compromissos, não tem interrupções. E você vai conseguir executar coisas que sempre ficam para depois. Como rezar, ler, escrever, esse tipo de coisa. E uma vez que você acorda mais cedo, naturalmente você vai ficar cansado mais cedo. E aí o que vai acontecer é você vai querer dormir mais cedo. Que é o que está acontecendo comigo. E aí quando você dorme mais cedo, se você suportar as primeiras 3, 4 semanas disso daí, o teu corpo ele começa a refazer o ciclo dele. E vai ficando fácil para o teu corpo levantar no horário, dormir mais cedo. E você vai criando um novo hábito, um novo ciclo circadiano, né? E muito tempo é ganho porque você recuperou o começo do seu dia. E é aquela história meio coach assim. Se você vencer no começo do dia, você vai vencer o dia, né? Se você acordar vencendo, você vai vencer o dia. Se você arrumar sua cama, essas coisas de coach mesmo. E isso é real, cara. Isso é real, os coaches estão certos. Porque o fato de você vencer o começo do dia é como se você criasse uma certa inércia. Parece que ele se estende, ele irradia para o resto do seu dia. E aí eu queria terminar essa conversa falando de uma mentoria que eu dei esses dias. E o comentário do meu mentorado é basicamente o que eu tenho há muitos anos, né? Ele dizia que ele foi para mentorias caras, que os caras tinham métodos mirabolantes, um monte de coisa, ferramentas, não sei o quê. E ele estava fazendo mais dinheiro que os caras. E os caras perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Ele falou, cara, eu faço esse básico. Os caras, por que você só faz esse simples? Ele, porque eu sou burro, é só isso que eu sei fazer. E eu achei isso maravilhoso. Ele, na frente dos caras, discutindo ferramentas e processos e coisas ultra complexas, ele estava fazendo o básico. O básico para você fazer o teu negócio girar. Ele tem um negócio físico e um negócio digital. E os dois negócios crescem porque ele encontrou o processo básico e saiu repetindo. Ao invés de tentar aparecer espertão na frente dos outros, falando coisas difíceis. Eu gosto desse pensamento, né? Eu sou bom demais para entender isso aqui. Então eu vou fazer esse simples que eu consigo. Mas é sempre o simples que dá resultado, é uma coisa absurda, assim. Chega a ser ridículo, eu não consigo... Cara, eu já lidei com negócios pequenos, negócios maiores, e eu vejo que no fim do dia, quanto mais complexidade você coloca, parece que pior é o resultado. E quanto mais você aceita que vamos fazer só aquele basicão que parece meio bobo, meio coisa de trouxa assim, mais o negócio escala e cresce e funciona. E aí eu penso que a vida, ela é mais ou menos assim. Se eu quero arrumar minha rotina, se eu quero arrumar minha vida, se eu quero mais felicidade, se eu quero mais performance, se eu quero mais resultado, a resposta ela é sempre muito simples, ela é simples demais para que eu faça um vídeo da internet interessante o suficiente para você assistir. Então as pessoas vêm na internet e ficam inventando um monte de nomes e técnicas e métodos, muitas vezes só para te convencer de que elas têm algo a vender para você. Porque também, se elas só falarem o básico, você vai achar aquilo meio sem graça, repetitivo, e vai parar de assistir o vídeo. Mas no fim do dia, sempre foi isso que eu fiz. E eu acho que a conclusão é, você tem que pensar na sua vida como a construção, como um projeto. A minha vida é um projeto.
E eu tenho que construir alguma coisa que ela é boa, que ela representa o bem que eu fiz para a sociedade. E para construir essa coisa, eu tenho que fazer pequenas coisas simples, mas repetidas todos os dias. E se eu fizer isso, provavelmente eu vou chegar onde eu quero. Então, toda vez que você tiver que reorganizar a sua vida, olha para qual que é o básico que você tem que repetir dia após dia para você conseguir retomar o controle. É isso que eu estou fazendo, é por isso que infelizmente você ficou me vendo pedalar aqui enquanto eu falava. Essa é a reflexão de hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Vou voltar a pedalar, tamo junto.